Antes de mais nada, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Pode ser de Salvador, de Florianópolis, do interior do Ceará, de qualquer canto desse Brasil imenso. Escreve o nome da sua cidade ali embaixo, porque essa história foi feita para chegar onde você está. E eu quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Naquela tarde, dentro de uma igreja lotada para um batizado, uma mulher se levantou, apontou o dedo e mandou uma senhora idosa embora. Disse que ela não era bem-vinda naquele lugar. O que essa mulher não sabia é que havia algo sagrado naquele gesto simples daquela velhinha. Ela não discutiu, não se explicou, não se defendeu. Apenas juntou as mãos, abaixou a cabeça e foi embora em silêncio. Dias depois, o casamento dessa mulher começou a desmoronar. A casa que parecia sólida foi ficando oca por dentro. E o vazio que tomou conta não era o tipo de vazio que se preenche com dinheiro, com conquista, com orgulho. Esta não é uma história sobre ódio. É sobre o preço de fechar a porta quando Nossa Senhora Aparecida chega em silêncio. E sobre o que acontece quando essa porta finalmente se abre. A igreja estava cheia naquela tarde de sábado em São Paulo. Era o batizado do primeiro filho de Renata e Fábio, um casal jovem de classe média alta que havia transformado aquela cerimônia num evento social tanto quanto num ato de fé. As flores foram escolhidas por uma decoradora. O fotógrafo era o mesmo que cobria festas de debutante dos bairros nobres. As famílias estavam presentes em peso, com os melhores trajes, os melhores sorrisos, a melhor versão de si mesmas. Renata tinha 36 anos. Era assessora de comunicação numa empresa grande, mulher de presença forte, que preenchia qualquer ambiente com aquela combinação de beleza cuidada e autoridade natural. Havia crescido sendo elogiada por tudo, pela inteligência, pela competência, pelo gosto refinado. Aprenderá desde cedo que a forma das coisas importa. Que o que os outros veem define o que você é. Fábio era mais quieto, mais gentil, mais disposto a deixar as coisas acontecerem sem precisar controlá-las. Gostava da mulher que havia escolhido, admirava a força dela, mas havia momentos em que aquela força o deixava pequeno sem que ele soubesse nomear exatamente o que sentia. O batizado do pequeno Mateus era o primeiro grande evento da vida do casal como pais. Renata havia planejado cada detalhe durante semanas. A cerimônia, o almoço depois, a ordem dos discursos, quem ficaria com quem nas fotos. Estava tudo sob controle. Era o jeito dela de amar, organizando, prevendo, garantindo que nada fugisse do esperado. Foi quando uma senhora entrou pela porta lateral da igreja. Ela era velha, de uns 70 e tantos anos, com cabelo branco preso num coque simples, um vestido florido que devia ter sido bonito décadas atrás, uma bolsinha de tecido no braço e um terço de contas azuis enrolado na mão direita. Caminhava devagar, com aquele passo cuidadoso de quem tem os joelhos cansados mas a determinação intacta. Não parecia perdida. Parecia que sabia exatamente onde estava indo. Sentou-se num banco perto do corredor central, cruzou as mãos com o terço por cima delas, abaixou a cabeça e começou a rezar em silêncio, os lábios se movendo de forma quase imperceptível. Renata viu quando se virou para checar se o fotógrafo estava no ângulo certo. O olhar dela parou na velhinha por um segundo. Depois por mais um. Havia algo naquela mulher que a incomodou de imediato, não soube dizer o quê. As roupas simples demais. O jeito quieto demais. A presença ali sem que ninguém a tivesse convidado ou cumprimentado ou incorporado ao evento da forma que um evento daquele porte exigia. Renata se inclinou para a madrinha mais próxima e cochichou algo. A madrinha olhou na direção da velhinha, balançou a cabeça sem saber o que dizer. O cochichado passou de ouvido em ouvido. Chegou até o cerimonialista que ela tinha contratado, que chegou até o padre, que ficou sem saber como lidar com aquilo no meio de uma cerimônia. Foi Renata que agiu. Com aquela decisão direta que era característica dela nas reuniões de trabalho, se levantou do banco da frente onde estava reservado para a família, caminhou até onde a senhora estava sentada e falou. Não em sussurro. Em voz que chegou a várias pessoas ao redor. Disse que não a conhecia. Que não estava na lista de convidados. Que a cerimônia era reservada para a família e amigos próximos e que, com todo respeito, aquele não era lugar para pessoas que não tinham sido convidadas. A senhora levantou os olhos do terço. Olhou para Renata por um momento com uma expressão que não era raiva, não era mágoa, era algo mais difícil de descrever. Uma mistura de compreensão com uma tristeza quieta, o tipo de olhar de quem já viu essa cena antes e sabe o que ela costuma custar. Não respondeu. Não explicou quem era, de onde vinha, por que havia entrado. Apenas ajeitou o terço na mão, juntou a bolsinha de tecido contra o corpo, e se levantou. O banco rangeu. O som ecoou mais do que deveria num ambiente cheio de gente.
Alguns convidados desviaram o olhar. Outros fingiram não ter ouvido nada. O padre prendeu a respiração por um instante. A senhora caminhou pelo corredor central com passos lentos e firmes. Passou pelo altar onde o pequeno Mateus estava no colo da avó paterna. Passou por Fábio, que ficou parado sem saber o que fazer. Passou pela Renata, que havia voltado ao lugar dela com a postura de quem fez o que precisava ser feito. E seguiu em direção à porta. Quando chegou na porta, parou por um breve segundo. Virou levemente o rosto, não o suficiente para olhar de volta, só o suficiente para deixar claro que estava fazendo aquilo conscientemente. Depois saiu. A porta se fechou com um som suave. Quase nada. Mas o silêncio que entrou no lugar dela foi diferente. A cerimônia continuou. O padre retomou as palavras. O coral cantou. O Mateus foi batizado, chorou um pouco quando a água fria tocou a cabeça, depois dormiu no colo da madrinha como o bebê faz. As fotos foram tiradas. Os abraços foram dados. Os parabéns foram ditos. Mas havia algo diferente no ar que ninguém queria nomear. Do lado de fora, a senhora caminhou pela calçada sem pressa. O sol da tarde batia de lado nas fachadas das casas. Ela abriu o terço na palma da mão, olhou para as contas azuis por um momento, e continuou caminhando. Não havia raiva nos seus passos. Havia uma tristeza calma, aquela tristeza de quem ofereceu algo e viu ser recusado, mas que sabe que a oferta não perde valor por ter sido recusada. Ela seguiu. A igreja ficou para trás, iluminada, cheia, barulhenta. Mas de alguma forma parecia menos viva do que quando ela estava dentro. Naquela tarde algo essencial havia sido rejeitado. Não com gritos, não com violência. Com indiferença e com o tipo de julgamento que se disfarça de ordem e de bom senso. E o que saiu pela porta naquele momento não era apenas uma velhinha com um terço. Era uma presença que não se impõe, que não briga por espaço, que só permanece onde é bem-vinda. A festa continuou no salão alugado do outro lado da rua. Mesas bem postas, bebida boa, salgadinhos quentinhos, bolo de 3 andares com o nome do Mateus em letras douradas. Renata circulava entre os convidados com o bebê no colo, recebendo elogios, tirando fotos, sendo o centro daquele evento do jeito que havia planejado ser. Fábio ficava ao lado quando ela precisava, sumia para conversar com os amigos quando ela não precisava. Em algum momento da festa, quando o ruído estava no pico e o champanhe já havia chegado na segunda rodada, Renata sentiu uma coisa estranha. Um aperto no peito sem motivo aparente. Uma inquietação que não combinava com o sorriso que estava sustentando. Ela afastou. Disse a si mesma que era cansaço. Que havia sido uma semana pesada. Que estava tudo bem. Mas a velhinha voltou para a cabeça dela durante um segundo. Aquele olhar antes de sair. Aquela calma que não era fraqueza. Renata afastou o pensamento rapidamente e foi recepcionar mais um casal que chegava com um presente embrulhado em papel caro. Fábio, no momento em que os dois estavam juntos perto do bolo, se inclinou levemente e disse em voz baixa que achava que ela tinha exagerado com a senhora. Renata olhou com aquele olhar que usava quando não queria discutir na frente de todo mundo, mas que deixava claro que a conversa não estava encerrada. Ele entendeu e não tocou mais no assunto naquela tarde. A festa terminou. Os convidados foram embora. O salão foi desmontado. A babá levou o Mateus, que já estava dormindo fundo. Renata e Fábio voltaram para casa em silêncio, cada um no seu canto do banco traseiro do carro. Em casa, o silêncio continuou. Fábio foi tomar banho. Renata ficou na sala, sentada no sofá, olhando para nada por alguns minutos. O aperto no peito não tinha ido embora. Ela levantou e foi olhar o bebê dormindo no quarto. Ficou parada na porta por um tempo. Mateus dormia com aquela paz absurda que só bebê tem, as mãozinhas fechadas perto do rosto, a respiração lenta. Renata sentiu amor, sentiu aquela coisa avassaladora de mãe que ainda era nova para ela. Mas sentiu também uma sombra que não soube nomear. Voltou para a cama, deitou. Fábio já estava do lado, de olhos fechados. Ela ficou olhando pro teto por um tempo. E antes de finalmente conseguir dormir, a imagem que voltou não foi do batizado, não foi do bebê, não foi do bolo dourado. Foi daqueles olhos da senhora. Aqueles olhos que não acusavam, que só viam. Os dias que se seguiram ao batizado foram normais na superfície. A rotina retomou seu ritmo. Mateus com a babá durante o dia, Renata no trabalho, Fábio no trabalho, os dois se encontrando no jantar com a cabeça cheia do que cada um tinha vivido separado. Era uma vida funcional, organizada, dentro do esperado. Mas havia uma tensão nova que Renata não conseguia identificar de onde vinha. Não era tensão com Fábio especificamente.
Era algo mais difuso. Uma irritabilidade que aparecia em momentos que antes não causariam nada. Uma dificuldade em relaxar que ela atribuía ao cansaço da maternidade. Uma sensação de que havia algo ligeiramente fora do lugar em tudo, como um quadro que está quase mas não exatamente na posição certa e que incomoda sem que você perceba conscientemente por quê. Fábio percebia. Era o tipo de homem que percebia coisas sem falar sobre elas, que processava em silêncio e esperava o momento certo. Mas o momento certo estava demorando mais do que ele achava saudável. Numa noite de semana, quando Mateus já estava dormindo e os dois estavam jantando, Fábio colocou o garfo na mesa e disse que precisava falar uma coisa. Renata ergueu os olhos do prato com aquela atenção cautelosa que reservava para conversas que poderiam sair do controle. Fábio disse que a cena da senhora na igreja ainda incomodava. Que ele entendia que ela queria que tudo saísse perfeito. Mas que mandar uma velhinha embora no meio de uma cerimônia religiosa havia sido algo que ele não conseguia tirar da cabeça. Renata respondeu com aquela firmeza dela. Disse que havia feito o necessário. Que a mulher não era convidada. Que num evento daquele porte não dava para deixar qualquer pessoa entrar e sentar onde quisesse. Disse que Fábio estava sendo sentimental e que sentimentalismo não organizava família nem protegia filho. Fábio ficou quieto por um momento. Depois disse com aquela gentileza que às vezes incomodava mais do que uma resposta dura: "Você sabe que não é só sobre a senhora, Renata." Ela não respondeu. Continuou jantando. Mas a frase ficou. Nas semanas seguintes, o comentário de Fábio foi crescendo dentro dela como uma semente que ela não havia plantado intencionalmente, mas que encontrou terra fértil no silêncio das madrugadas. Ela acordava para amamentar o Mateus de madrugada, ficava sentada na poltrona do quarto do bebê no escuro, com aquele silêncio de 3 da manhã que não tem paralelo em nenhum outro horário do dia, e deixava a cabeça ir. Pensava no que havia construído. A carreira, o apartamento, o casamento, o filho. Tudo arrumado, tudo no lugar. Porque então havia aquele incômodo constante que não saía. Pensava no Fábio, que era um bom homem, que a amava do jeito que sabia, que não merecia a impaciência que ela às vezes deixava escapar. Pensava no Mateus, que dependia dela de um jeito que a assustava pela responsabilidade. E pensava na senhora do terço. Aquela mulher havia saído em silêncio de um lugar onde havia sido humilhada em público. Sem protestar, sem chorar, sem procurar aliados entre os convidados. Com uma dignidade que Renata, que havia dirigido grupos, gerenciado crises, negociado contratos difíceis, não havia sido capaz de manter em conflitos muito menores do que aquele. O que era aquilo? O que tinha naquela mulher que incomodava tanto? Ela afastava a pergunta. Voltava a se concentrar no bebê, no trabalho, nas tarefas da casa. Mas a pergunta sempre voltava. Num sábado, quando Mateus estava com os avós paternos e ela e Fábio tinham a tarde livre, Renata propôs que fossem passear no parque. Eram coisas que o casal havia feito antes do bebê e que havia deixado de fazer. Fábio aceitou com aquela facilidade dele que às vezes ela levava como fraqueza e que estava começando a reconhecer como generosidade. Andaram pelo parque por um tempo sem falar muito. Era um silêncio diferente dos que tinham tido em casa. Menos carregado. Mais parecido com o jeito que se fica quieto quando se está bem com alguém. Em determinado momento, passaram por uma senhora idosa sentada num banco alimentando pombos. Cabelo branco, vestido simples, aquele jeito tranquilo de estar presente que algumas pessoas velhas têm e que os jovens costumam não entender até ficarem velhos também. Renata parou o passo por um segundo. Fábio percebeu e olhou para ela. Ela estava olhando para a senhora com uma expressão que ele não havia visto nela antes. Uma expressão sem defesa. "Você está bem?" Ele perguntou. Ela demorou um segundo antes de responder. Depois disse que sim. Mas a voz saiu diferente. Continuaram andando. Mas alguma coisa havia mudado naquela tarde no parque. Pequena, quase imperceptível. Como uma janela que abre 1 centímetro. De volta para casa, enquanto Fábio preparava o jantar, Renata ficou na sala olhando para uma fotografia do batizado que estava sobre estante. O Mateus no colo. Ela sorrindo. Fábio ao lado. A família toda organizada para o fotógrafo. Ela ficou olhando por um tempo. Depois foi para o quarto. Abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. No fundo, debaixo de outros objetos, estava o terço que a mãe dela havia lhe dado anos atrás quando ela tinha se casado. Ela não sabia exatamente por que havia guardado, já que não tinha o hábito de rezar. Mas havia guardado. Pegou o terço na mão. As contas eram azuis. Exatamente como o da senhora. Ficou assim por alguns minutos. Depois guardou de volta,
fechou a gaveta e foi jantar. Mas algo havia começado. O terço ficou na gaveta. Mas Renata passou a pensar nele. Não de forma dramática, não como uma revelação religiosa. Só pensava. De madrugada, quando amamentava o Mateus e a cabeça vagava, pensava no terço azul no fundo da gaveta. Pensava na senhora que havia saído em silêncio com um terço igual. Pensava na expressão daquela mulher, naquele olhar que não acusava, que só via. Fábio começou a notar uma mudança sutil nela. Não sabia nomear direito. Ela estava um pouco menos fechada, um pouco mais disposta a ouvir. Pequenas coisas. Quando ele disse uma opinião diferente da dela num assunto qualquer, ela não respondeu imediatamente com a refutação pronta que costumava ter. Ficou quieta um segundo antes de falar. Esse segundo fez toda a diferença. Numa tarde de sábado, Renata foi visitar a mãe. Dona Iracema tinha 68 anos, morava num apartamento pequeno no mesmo bairro. Era uma mulher de fé simples e constante, do tipo que não impunha a ninguém mas que nunca escondia. Tinha imagem de Nossa Senhora aparecida na estante da sala, vela acesa ao lado, florzinha no vasinho. Toda semana tinha. Renata havia crescido vendo aquele altar e havia desenvolvido ao longo dos anos uma relação com ele que era mais de tolerância do que de devoção. Não atacava, mas também não participava. Quando a mãe falava de Nossa Senhora, ela ouvia com aquela atenção educada que se reserva para assuntos que não nos pertencem. Naquela tarde, sentadas na mesa da cozinha tomando café, Renata olhou para a imagem de Nossa Senhora na estante e ficou olhando mais do que o costume. Dona Iracema percebeu. Você está olhando para ela de um jeito diferente hoje, a mãe disse com aquele tom direto dela. Renata virou os olhos de volta pro café. Disse que não estava olhando de jeito nenhum, que foi por acaso. Dona Iracema não insistiu. Mas depois de um silêncio disse, aquela senhora que você mandou embora no batizado do Mateus. Eu ouvi falar. O seu sogro me contou. Ficou quieta, esperou. Renata sentiu o rosto esquentar. Disse que a mulher não era convidada, que havia entrado sem avisar, que ela havia apenas pedido para que a cerimônia fosse respeitada. Sua mãe a olhou com aquela calma de quem tem 68 anos e viu muita coisa. E disse, Renata, quando a gente manda embora o que não entende, às vezes manda junto o que precisava ficar. Renata não respondeu. Bebeu o café. Ficou mais um tempo, conversou sobre o Mateus, sobre o trabalho. Quando foi embora, abraçou a mãe no corredor. Dona Iracema ficou na porta do apartamento, olhando ela ir embora com aquele olhar de mãe que acompanha mesmo quando a filha não olha para trás. No elevador descendo, Renata ficou de olhos no painel dos andares. A frase da mãe ficou. Quando a gente manda embora o que não entende, às vezes manda junto o que precisava ficar. Chegou em casa. O Mateus estava com a babá. Fábio ainda não havia chegado do trabalho. A casa estava quieta. Ela foi direto ao quarto, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, tirou o terço azul. Desta vez não o guardou de volta. Ficou sentada na beira da cama segurando as contas. Passando os dedos por elas como havia visto a senhora fazer. Havia algo no peso simples daquelas contas que era diferente de segurar qualquer outra coisa. Não sabia explicar por quê. Ficou assim por longos minutos. Não rezou, não sabia como. Mas ficou. E já era diferente de ter guardado. Se esse testemunho está tocando algo dentro de você agora, quero te pedir uma coisa. Inscreve-se no canal Milagres Cristãos agora. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum testemunho, e deixa um like para que essa história chegue em mais corações que precisam ouvir isso hoje. Faz isso agora, e a gente continua. As semanas que se seguiram trouxeram uma quietude que Renata não estava acostumada a habitar. Era uma mulher de movimento, de resolução, de ação. Ficar quieta não era natural para ela. Mas algo estava acontecendo dentro dela que pedia exatamente isso. Uma pausa. Uma abertura. O terço azul saiu da gaveta e foi para a mesinha de cabeceira. Ela não rezava com ele ainda. Mas estava visível. E toda manhã, quando acordava, os olhos caíam nele por um segundo antes de ir para o celular. Fábio o viu numa manhã e não disse nada. Só olhou para ela com uma expressão gentil que ela desviou rapidamente, não por irritação, mas por uma vulnerabilidade que ainda não sabia como receber. No trabalho, Renata começou a perceber coisas que antes passavam sem registro. A atendente da recepção que sempre sorria, mas cujos olhos nunca tinham alegria. O colega que fazia piada o tempo todo, mas que às vezes ficava em silêncio no canto olhando pela janela. A estagiária nova que tinha dificuldade de fazer perguntas com medo de parecer incompetente, exatamente como Renata havia sido nos primeiros anos de carreira.
Ela não havia prestado atenção nisso antes. Não porque fosse insensível, mas porque havia aprendido que atenção tem custo e que focar nas pessoas ao redor significava desviar foco de onde importava. A eficiência exigia seletividade. Era o que ensinavam nas formações de liderança que havia feito. Mas agora havia uma fissura na armadura. Pequena. E por ela entrava uma luz que iluminava coisas que o excesso de luz artificial dos refletores da performance havia deixado na sombra. Numa tarde, saindo do trabalho, Renata passou por uma senhorinha vendendo flores na calçada. Idosa, curvada, com aquelas mãos manchadas de quem trabalha ao ar livre há décadas. Renata normalmente passava sem parar, não por maldade, por hábito. Mas naquela tarde parou. Comprou um ramalhete de girassóis. A senhorinha agradeceu com um sorriso que usava os olhos inteiros. Chegou em casa com os girassóis. Colocou num vaso na sala. Ficou olhando por um segundo. Depois foi ao quarto buscar o terço e colocou ao lado do vaso com as flores. Fábio chegou depois e ficou parado olhando para o arranjo. Os girassóis, o terço. Olhou para ela. Ela encolheu levemente os ombros, com um sorriso tímido que não era o sorriso das fotos e das reuniões. Era outro. Era menor e por isso maior. Naquela noite, depois de colocar o Mateus para dormir, Renata ficou olhando pro filho por mais tempo do que o usual. Aquela carinha pequena, aquela paz de bebê que dorme sem saber do peso do mundo. Pensou no que queria para ele. Não no que havia planejado, no que queria de verdade. Que ele crescesse sabendo receber o que não entende antes de rejeitar. Que tivesse menos certeza e mais escuta. Que nunca mandasse embora ninguém por não encaixar no roteiro que havia escrito. Voltou pro quarto. Fábio estava lendo. Ela se deitou ao lado e ficou no silêncio por um tempo. Depois, sem olhar para ele, disse em voz baixa que achava que havia errado com aquela senhora no batizado. Fábio baixou o livro. Ficou quieto por um segundo. Depois disse que sabia. Ela continuou. Disse que não entendia direito o que estava acontecendo dentro dela. Mas que havia algo que estava sendo desfeito. Que era desconfortável. Mas que parecia necessário. Fábio colocou o livro na mesinha e ficou de lado olhando para ela. Disse que havia esperado muito tempo para ouvir isso. Não com triunfo. Com alívio. Os dois ficaram quietos mais um tempo. Não havia nada espetacular naquele momento. Nenhuma reconciliação dramática, nenhuma revelação iluminada. Havia dois adultos deitados numa cama de casal, no silêncio de um apartamento com um bebê dormindo no quarto ao lado, sendo honestos um com o outro depois de um tempo longo sendo menos do que isso. E aquele silêncio era diferente dos outros. Os meses que se seguiram foram de mudança gradual e constante. Não a mudança que aparece nas redes sociais com frase de efeito e foto bem iluminada. A mudança que acontece quando você para de resistir a algo que estava tentando te alcançar a tempo. Renata começou a ir à missa com a mãe nas manhãs de domingo. Não toda semana no começo. Uma vez por mês, depois quinzenalmente, depois com mais frequência. Fábio foi algumas vezes também. O Mateus foi sendo apresentado àquele ambiente da forma que criança pequena é apresentada a tudo, com curiosidade e sem julgamento. Numa dessas missas, numa manhã de outubro, Renata prestou atenção em algo que o padre disse sobre Nossa Senhora Aparecida que ela havia ouvido antes, mas que chegou diferente desta vez. Ele falou sobre como Nossa Senhora apareceu para pescadores pobres, gente simples, gente que não tinha nada de especial pelo padrão do mundo. Que ela não apareceu para os ricos, para os poderosos, para os que tinham tudo organizado. Apareceu para os humildes, para os que precisavam. Renata sentiu uma coisa se mover por dentro. Uma conexão que não havia feito antes. Voltou para casa pensando nisso. Pensando na senhora do terço que havia entrado naquela igreja no dia do batizado do Mateus. Uma mulher velha, simples, vestida com o que tinha. Que havia rezado em silêncio, que havia sido convidada a ir embora, que havia saído com dignidade. Que não havia pedido nada além de um lugar para sentar e rezar. Quem era aquela mulher? Por que havia ido àquela cerimônia específica? Por que havia saído sem se defender? Renata não sabia as respostas. Talvez nunca soubesse. Mas havia algo naquelas perguntas que agora movia de um jeito que nenhuma pergunta de trabalho ou de planejamento havia movido. Num domingo depois da missa, quando saíam da igreja, Renata parou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava na entrada do templo. Uma imagem de gesso pintado, tamanho médio, com o manto azul e a coroa. Dona Iracema ficou ao lado dela. O Mateus, que já engatinhava, estava no colo de Fábio. Renata ficou olhando por um tempo. Depois fechou os olhos.
E pediu perdão. Não em voz alta. Só por dentro, onde só quem está ouvindo de verdade pode ouvir. Não foi uma transformação instantânea. Não houve perfume de rosas ou sensação dramática. Houve só uma mulher de 36 anos, de pé em frente a uma imagem, admitindo que havia fechado uma porta que deveria estar aberta. Dona Iracema, ao lado, passou o braço por volta dos ombros da filha sem dizer nada. Era o abraço de mãe que não precisa de palavras. Fábio, um passo atrás, viu tudo. Não disse nada. Apenas ficou ali. Os meses continuaram passando. O Mateus cresceu, ficou em pé, deu os primeiros passos tropeçantes, disse as primeiras palavras. Renata estava presente para cada uma dessas coisas de um jeito diferente de antes. Não o presente que documenta e posterga. O presente que fica. No trabalho as mudanças apareceram de forma diferente. Ela continuava competente, continuava sendo a pessoa que resolvia, que tomava decisões. Mas havia uma escuta nova. Uma paciência que não havia antes. Pessoas que antes teriam sido descartadas do planejamento passaram a ser ouvidas. Ideias que antes teriam sido cortadas por não caberem no formato tiveram espaço. A estagiária que tinha medo de fazer perguntas foi chamada por Renata um dia numa conversa simples. Renata disse que quando havia começado na carreira também tinha aquele medo. Que era normal. Que pergunta não diminui ninguém. A menina abriu um sorriso que iluminou a sala inteira. Fábio, observando tudo aquilo de perto, disse numa noite que ela estava diferente. Disse com cuidado, sem comparação, sem crítica ao que havia sido antes. Disse simplesmente que estava diferente. Que havia algo nela que ele sentia como mais real. Ela recebeu aquilo sem desviar. Olhou para ele e disse obrigada. Uma palavra simples, mas dita de um lugar novo. O terço azul ficou na mesinha de cabeceira. Ela aprendeu a rezar com ele. Não todo dia, não com rigor absoluto, mas com frequência crescente. Com a voz baixa no silêncio do quarto, às vezes de madrugada quando Mateus acordava e ela ficava na poltrona do quartinho dele esperando ele voltar a dormir. Num desses momentos, com Mateus no colo dormindo de volta e o terço nas mãos, Renata teve um pensamento que ficou com ela por dias. Pensou que se Notre Senhora tivesse entrado naquela cerimônia do batizado do Mateus. Simples, sem anúncio, sem ninguém para apresentá-la. Seria recebida? Ou seria mandada embora do mesmo jeito? A resposta que ela mesma deu a si mesma foi honesta. E foi dolorosa. E foi o tipo de dor que limpa. Ela não saberia dizer com certeza quem havia sido aquela senhora naquela tarde. Não tinha como saber. Mas havia aprendido algo que era mais valioso do que a certeza. Havia aprendido a não fechar a porta antes de ver quem está batendo. Nossa Senhora Aparecida não chega em aparato. Não chega pedindo atenção ou espaço de destaque. Chega como chegou naquela imagem encontrada às margens de um rio pelos pescadores pobres. Escura, pequena, partida ao meio. Sem nada que anunciasse o que era. E foi exatamente assim, pequenininha e simples, que transformou a fé de um povo inteiro. Renata havia levado tempo para entender isso. Havia precisado de uma separação que não chegou, de uma crise que chegou de outro jeito, de uma mãe que disse a frase certa no momento certo, de um terço guardado no fundo de uma gaveta que ficou esperando ser reconhecido. Mas havia entendido. E essa era a coisa que mais importava. Havia um altar pequeno na sala agora. A ideia havia sido de Dona Iracema, que havia dado a imagem de presente quando Mateus havia completado 6 meses. Uma Nossa Senhora Aparecida de gesso pintado, tamanho pequeno, com um manto azul. Uma vela ao lado. Um copo d'água que Renata trocava toda manhã com aquela consistência que antes ela reservava só para as coisas que considerava importantes. Fábio havia pregado a prateleira na parede. Havia medido, nivelado, passado o prego no lugar certo. Havia feito isso com aquela disposição gentil que era a marca dele. Quando terminou, ficou um passo atrás olhando, do jeito de quem avalia o próprio trabalho. Ficou bom, ele disse. Ela concordou. Numa tarde de sábado, o Mateus engatinhando pelo chão da sala parou em frente ao altar. Ficou olhando para a imagem com aquela atenção absoluta que bebê pequeno tem quando algo chama a atenção. Ergueu o braço como se quisesse alcançar. Renata ficou observando do sofá. Depois o Mateus deixou o braço cair, perdeu o interesse, e engatinhou em direção a um brinquedo no outro canto da sala. Como o bebê faz. Mas Renata ficou olhando para o altar ainda por um tempo. Pensou na Senhora do Terço. Pensou no olhar que ela havia dado antes de sair. Pensou na porta que havia se fechado e que havia levado tempo para reabrir.
E então a imagem de Nossa Senhora Aparecida na prateleira, pequena, simples, com um manto azul, pareceu olhar de volta. Não foi uma visão. Não foi um fenômeno. Foi só o que acontece quando você está finalmente presente no momento de um jeito que não estava antes. Renata levantou, foi até o altar, ficou parada na frente da imagem. Pegou o terço azul que estava na prateleira ao lado. E ficou ali, quieta, presente. A tarde ia caindo. A luz do sol entrava pelas janelas de lado, aquela luz dourada de fim de tarde que deixa tudo com outra cor. O Mateus brincava no chão. Fábio havia chegado e estava na cozinha preparando algo. A casa tinha aquele barulho macio de família que está bem. E Renata, de pé em frente à imagem com o terço na mão, disse obrigada. Simples assim. Obrigada por não ter desistido da porta que eu fechei. Obrigada por ter ficado esperando do lado de fora com aquela paciência que eu não merecia. Obrigada por ter mandado minha mãe, por ter mandado à tarde no parque, por ter mandado a frase certa na hora certa, por ter ficado esperando no fundo da gaveta. Não houve resposta audível. Não havia como haver. Mas havia uma paz no quarto que era real, e que Renata, que havia passado a vida desconfiando de coisas que não podia provar, desta vez não tentou questionar. Porque algumas coisas não precisam de prova para serem verdadeiras. Algumas coisas só precisam de uma porta aberta. E quando você para de mandar embora o que não entende, às vezes descobre que o que chegou era exatamente o que estava faltando. A história de Renata não terminou com uma vida perfeita. O casamento com Fábio continuou tendo altos e baixos como todo casamento tem. O trabalho continuou exigente. A maternidade continuou cansativa. As imperfeições permaneceram. Mas havia algo diferente que sustentava tudo isso agora. Não um sentimento passageiro. Uma presença que havia sido convidada a entrar e que havia ficado. E toda vez que a vida complicava, toda vez que a irritação tentava tomar o controle, toda vez que o orgulho ameaçava fechar a porta de novo, Renata pensava naqueles olhos. Naquele olhar calmo antes de sair. Naquele silêncio que não acusava. Que só via. E lembrava que a porta precisava ficar aberta. Sempre aberta. Porque Notre Senhora não empurra. Ela espera. E ela volta. Com aquela paciência que não tem fim, daquelas mães que nunca desistem dos filhos, por mais que demorem a abrir a porta. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, faz uma coisa por mim agora. Escreve nos comentários as palavras porta aberta. Porque foi isso que mudou tudo. Uma porta que estava fechada e que finalmente se abriu. Quero ver quantos corações essa história alcançou. E toda vez que eu ler porta aberta nos comentários, vou saber que mais uma pessoa entendeu que Nossa Senhora Aparecida não desiste. Ela espera. E quando a porta se abre, ela entra. Inscreve-se agora no canal Milagres Cristãos. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa um like para que esse testemunho chegue em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Compartilha com aquela pessoa que fechou uma porta que deveria estar aberta. Com alguém que está resistindo a algo que não entende, mas que está chamando. Com quem precisa saber que sempre é tempo de abrir de volta. E não esquece. Escreve aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando e protegendo você e a sua família. Amém.